Vida Itinerante morou por 2 meses no Uruguai. A gente passou o Natal, o Réveillon e o Carnaval lá. E hoje, nesse vídeo, vamos contar para vocês a nossa experiência e o que mais valeu a pena conhecer. Assim você pode ter um panorama das opções e montar o roteiro que mais combina com você. Até porque o Uruguai não é um país barato, comparado com o preço de América do Sul. A gente calculou assim o custo de vida, uma média de 30% mais caro do que Florianópolis, que já não é uma cidade barata. A gente calculou custo de hospedagem, mercado, gasolina, restaurantes. Então é bom você já fazer um roteiro enxuto com as principais atrações que tem de diferente no país, o que mais combina com você. Eu já vou aproveitar esse gancho que eu estou falando de preço para dar uma super dica. O governo do Uruguai está numa campanha de incentivo ao turismo e por isso eles dão 10% de desconto quando o turista usa o seu cartão do país de origem, seja débito, seja crédito, 10% de desconto. Isso é interessante para a gente porque usando o cartão a gente paga aquela taxinha, o IOF. Mas atualmente essa taxa está cerca de 6,5%. Então, usando seu cartão, você ainda ganha aí um desconto de 3%. Para ilustrar aonde estão os pontos turísticos e o que tem para fazer em cada um deles, eu vou ter uma ajuda de um mapa. Vou mostrar para vocês no mapa. O Uruguai tem um relevo bem plano, sem montanhas. Então as estradas são retas, sem curva, sem morro. É bem tranquilo de dirigir por lá. As estradas estão em boas condições e são bem sinalizadas. Então é super tranquilo dirigir pelo Uruguai. De Chuí até Montevidéu são 4 horas e meia dirigindo. Para fazer todo esse trajeto até passando pelas praias, Montevidéu, Colônia del Sacramento e Frei Bentos, isso dá um pouco menos de 10 horas, então tranquilo assim para fazer, gastando um dia para ir e um dia para voltar, você consegue dirigir por todas as atrações que a gente vai comentar nesse vídeo. Se não, se você vier por avião, chegando em Montevidéu, Colônia del Sacramento fica 2 horas da cidade e Punta del Este fica 2 horas e meia. Então é bem tranquilo, tanto para você pegar transporte público, quanto para alugar um carro, quanto para ir de navio também. Há uma empresa chamada Busquebus, vou deixar o link aqui na descrição também. Ela faz esse trajeto Buenos Aires, Colônia del Sacramento, Montevidéu e Punta del Este. Então ele para nas principais atrações. Todos esses lugares que chama Punta del Diablo, Punta del Este, Punta Baiena, Punta Carreira, eles são bons locais para você dar uma paradinha na viagem e assistir um belo pôr do sol. Eu já deixo essa dica para vocês, porque essas puntas elas adentram o mar, então você, na maioria desses pontos, você consegue ver o pôr do sol assim no mar mesmo, na água. O meu lugar favorito na costa foi Punta Baiena. De lá você pode ver um pôr do sol incrível e também você pode conhecer a Casa del Pueblo, que é um dos grandes cartões postais do Uruguai, tanto pela beleza arquitetônica quanto natural. Ali pertinho de Punta Baiena é Punta del Este, onde você pode conhecer Las Manos de Punta del Este, que é outro monumento histórico importante para a região. Para quem vai ficar nessa região, eu recomendaria ou Punta Baiena, que é mais pequeno, mais tranquilo, ou La Barra, que aí é onde estão concentrados os restaurantes, ele tem um estilo mais hippie. Achei bem legal, bem interessante. Punta del Diablo é uma vila de pescadores misturado com lojinhas para vender artesanato e restaurantes. Então é interessante conhecer, rola de surfar lá, então muita gente fica ali acampado, fica hospedado por ali pela questão do surf. Mas eu achei mais bonitinha, mais atraente
Punta Baiana mesmo. Assim como você já pode imaginar, as águas são mais frias, mas no verão, principalmente, quando é calor, elas são super tranquilas assim de entrar. E a coloração da água, ela não é aquele azul turquesa, é uma água mais escura. O que não quer dizer que a água esteja suja. Tem alguns fatores ali que influenciam. A coloração da areia, ela já é mais escura, então mesmo a água sendo transparente, ela reflete esse fundo escuro e também se mistura com as águas do rio Uruguai. No Uruguai, há mais vacas do que pessoas. Eu quero dizer com isso assim, que a densidade populacional é muito baixa, então tem bastante espaço. Mesmo nas épocas de Réveillon e Carnaval, que foi o que a gente passou lá, assim, não dá para comparar com o verão de Santa Catarina. Há muito espaço, tanto nas estradas, quanto na praia mesmo, para você montar o seu guarda-sol. O Uruguai é um lugar tranquilo, eu acho que essa é a palavra que mais descreve. Gente, eu quero abrir um parênteses para falar um pouco também das partes não tão boas, de pontos a melhorar, de coisas que a gente não gostou muito. Quando eu vejo, seja uma reportagem de um canal bem estabelecido, né, a Rede Globo, o Globo Repórter, ou seja, um blog de alguém, de um viajante, eu tenho assim a sensação de que só se fala das coisas boas. Eu não sei exatamente qual a razão porque eles fazem isso. Para blogs pessoais menores, eu sei que é difícil fazer qualquer crítica, porque fazer elogios é fácil. Agora você faz qualquer crítica, já tem um batalhão de pessoas para te condenar, para dizer que não é assim, para dizer que você está errado. Então assim, eu tenho um compromisso de mostrar no nosso canal tanto as coisas que a gente gostou e que a gente recomenda, quanto as coisas que a gente pensa assim, olha, não ficou legal, essa parte a gente não gostou. Então eu tinha, vou falar por mim, né? Eu tinha uma visão do Uruguai assim como um país super aberto, liberal, até porque pelas leis mesmo deles, bem progressistas para a América do Sul. Um país com baixa taxa de violência, criminalidade. Então eu tinha uma expectativa assim de um povo super aberto e de boas. Não que não sejam, né? Mas a gente passou uns perrengues lá, a gente não foi bem tratado em todos os lugares. Dá uma crise econômica, assim, o país não está num crescimento econômico e a taxa de desemprego está aumentando. Isso é uma tendência mundial. Eu que trabalho com orientação profissional e gestão de carreira, a gente já vê que isso é para ficar. Empregos formais estão em declínio. A gente está num período onde tem bastante trabalho e o trabalhador ele tem que ser proativo e ele tem que fazer a sua própria carreira. Então a gente vê um aumento aí das empresas autônomas, das startups, cooperativas, economia compartilhada, mas esse emprego formal ele está em declínio, grandes organizações em declínio, tudo cada vez mais enxuto. Então assim, há um aumento do desemprego lá. Só que é muito comum, né, a gente fazer isso, o Brasil faz isso, todo mundo faz isso, todos os países fazem isso, você colocar a culpa naquele que vem de fora. Então, tem muitos brasileiros, venezuelanos morando no Uruguai, que foram para lá, residem lá, e tá esse conflito no ar, assim, de, esse brasileiro tá aqui pegando meu emprego, sabe? Então, a gente sentiu em alguns lugares, assim, um desdém. A gente eu falo espanhol, mas, obviamente, eu falo com um sotaque, e eu não me senti bem acolhida. Eu sei que não foi em todos os lugares, eu sei que são situações isoladas, eu sei que sempre tem algumas pessoas assim em todos os países, mas quando aquilo aconteceu comigo, eu fiquei pensando muito em Floripa. Floripa é uma cidade
turística, né? Grande parte da sua renda vem do turismo. E no verão vem muitos argentinos para lá. Então, assim, entre nós eu escuto muita reclamação. Porque o trânsito, porque os argentinos, E eu só fiquei pensando assim, nossa, eu espero do fundo do meu coração que esses turistas argentinos não sejam tratados como a gente foi tratado aqui. Porque é uma sensação assim muito ruim, né? Tu pode fazer turismo para qualquer lugar. Você está ali gastando o seu dinheiro, gastando o seu tempo, você quer ser bem atendido. Então, ficou assim esse mal-estar. E eu queria ouvir um pouco de quem já foi visitar o Uruguai, qual foi a experiência de vocês, se vocês sentiram isso também, essa viagem foi tranquila, para ver assim se isso foi casos isolados ou se isso está aumentando. O nosso carro também foi arrombado, então está havendo aí um aumento da taxa de violência, da taxa de furto, ligado a essa questão econômica, né? Então eu vou deixar esse parênteses assim. Eu achei o povo assim num pessimismo, todo mundo que a gente falava, desde o porteiro até o rapaz que ajudou a arrumar a porta do apartamento, que travou, até proprietários, até amigos que a gente fez lá, todo mundo querendo sair do país, assim, geral, reclamando que não tá bom lá, que querem em outro lugar. Então, pra gente como turista, também falta um pouco de defender assim o país, o Uruguai é lindo, maravilhoso, tem esse probleminha, mas, né? Então muita gente diz, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês são de Floripa? O que vocês querem aqui, né? Então ficou um pouco esse pessimismo, assim, faltando essa animação, esse orgulho pelo país. Não estou dizendo que patriotismo seja algo bom. Mas no Brasil, a gente reclama, né? Porque o Brasil, porque a corrupção, não. Mas o que eu sinto nas pessoas é muito, nossa, a comida do Brasil é muito boa, porque o nosso país é muito lindo, sabe? Você ter esses dois lados, assim. Então tá num momento, eu senti, assim, esse pessimismo nas conversas, o que tirou um pouco do brilho da viagem. Mas a gente gostou muito do tempo que a gente passou lá. Eu vou fazer um vídeo separado para falar como é que das diferenças ali, né, Natal, Ano Novo e Carnaval. Mas a gente gostou muito, tem muita coisa bonita para se ver. Tudo que a gente encontrou de comida no Uruguai, a gente encontrou também em Buenos Aires. Só que Buenos Aires você encontra de tudo, porque Buenos Aires é uma capital muito cosmopolitana e ela tem cozinhas de todo mundo e lá você encontra qualquer coisa. Então o legal do Uruguai é esse padrão, você ver que em praticamente todos os restaurantes que você tem o tal do chivito, tem essa pizza de mozzarella, tem a faina, sabe? Aí você consegue ver como tradicional desse lugar. Em Buenos Aires você vai encontrar a faina, né? Mas não tem essa cara de atípico, né? Então é isso. Eu queria fazer esses parênteses para falar que houve sim algumas coisas que não foram legais, mas que podem acontecer em qualquer país. Eu só reconheço que eu tinha essa visão idealizada, então também fica assim como uma dica de baixar um pouco a expectativa de que é esse país, que nada de violência acontece, que é tudo bem. E a questão cultural de acolhimento, a gente tem muito isso assim no Brasil, de acolher o hóspede, acolher o turista. O sorriso, por exemplo, eu vi que tanto no Uruguai quanto em Buenos Aires as pessoas não sorriam, sabe? Caixa de mercado, os atendentes, o garçom, no posto de gasolina, uma cara assim mais fechada. Só que tem uma frase que eu gosto muito. Quando alguém não tem um sorriso no rosto, empreste o seu. E isso é uma coisa que a psicologia também já estuda esse fenômeno, como a gente mimetiza o comportamento do outro. Então, se alguém aparece para você de cara feia, é muito comum
vai ficar com a cara feia também. Mas você pode inverter esse ciclo. E quando a pessoa vem com o rosto fechado ou não está olhando para você, de você olhar nos olhos dela e dar o seu sorriso. É impressionante como isso muda. Como eu tive assim pessoas olhando para mim e dando um sorriso de volta e buenos dias. Então, se tem algo ali também que você pode dar o tratamento que você quer receber, isso também gera aí um movimento legal. Uma cidade que é muito bonitinha, muito charmosa, é a Colônia del Sacramento. É uma cidade com estrutura, com arquitetura portuguesa. Foi do tempo dessa briga entre Espanha e Portugal pelo território do Uruguai. E aí, quando a gente ouviu falar dessa cidade, arquitetura portuguesa, eu pensei assim, a gente tem tanta cidade com arquitetura portuguesa no Brasil, será que não vai ser mais do mesmo? Já conheço, até a própria Florianópolis tem o bairro de Santo Antônio de Lisboa, então não estava no topo da minha lista. Mas as pessoas, todas as pessoas que a gente conversava de lá, os residentes, diziam, não, você tem que conhecer a Colônia del Sacramento. Então colocamos na lista. E assim, foi uma surpresa muito boa, porque outras cidades históricas, Salvador, por exemplo, que a gente foi conhecer, assim como Salvador, Colônia del Sacramento é tombada pela Unesco como Patrimônio Histórico da Humanidade. Só que se você vai você sobe um morro, um prédio em Salvador, você vai ver o Pelourinho, aquelas casas, a arquitetura, assim, as ruas principais, as casas estão bem coloridas, bem conservadas, mas só a fachada. Só existe a fachada mesmo, porque atrás tá podre, tá demolido, tá um negócio assim, ninguém habita, tá ali para bonito. É uma coisa fake, fica só a fachada mesmo. Agora, a Colônia del Sacramento parece uma cidade que parou no tempo mesmo. Aquelas casinhas que foram construídas há centenas de anos atrás, elas são habitáveis, né? As lojas, os restaurantes, as pessoas moram nessa casa. Então, parece assim algo de verdade, sabe? Achei que valeu muito a pena conhecer. Há muitas pessoas que querem fazer na mesma viagem Uruguai e Buenos Aires. Eu recomendo fazer 2 viagens separadas ou ter um pouco mais de tempo, porque assim, Buenos Aires é um país numa cidade, é muita coisa para conhecer. Eu recomendo 1 semana só Buenos Aires, 1 semana só Uruguai, para conhecer assim, os principais pontos. Se você então tiver mais tempo e resolver fazer esses 2 roteiros, Buenos Aires e Uruguai, há 2 maneiras de se chegar até Buenos Aires. Uma, passando pela rodovia mesmo, pela ponte internacional, lá por Frei Bentos, que dá mais ou menos 6 horas, vamos colocar, de Colônia del Sacramento, passando por cima pela ponte, até Buenos Aires, 6 horas dirigindo. E esse trajeto é muito bonito, né? Você pode parar nas vinícolas, Frei Bentos tem um local tombado pela Unesco para conhecer, a ponte é muito bonita, a região de Tigre, que é uma região toda alagada, tem centenas de riachos afluentes do rio Uruguai, é bem legal para fazer um passeio de barco, de caiaque, uma região que vale a pena conhecer antes de chegar no coração de Buenos Aires mesmo. Então é um trajeto muito bonito. Se você fazer só sem fazer paradas mesmo, ele é bonito e é mais barato do que atravessar de barco. E se você fazer as paradas, então daí que você aproveita esse trajeto. Há 2 lugares no Uruguai que são tombados pela Unesco. Um deles é esse centro histórico da cidade de Colônia del Sacramento e o outro é Frei Bentos, que eu mostrei para vocês, que é aquela divisa ali entre Uruguai e Argentina. E os 2 valem muito a pena conhecer. Eu vou deixar nas descrições um link desse outro lugar em Frei Bentos,
fez um vídeo por dentro, então vale a pena ir e pegar um tour por dentro do lugar mesmo. E assim, custa menos de R$5 esse tour guiado, vale muito a pena. E também aí entre Colônia del Sacramento e Frei Bentos é Carmelo, e tem a Ruta del Vino. Você pode conhecer algumas vinícolas. Gente, é basicamente isso. Esse é o panorama. As principais atrações ficam pela linha da costa mesmo, ficam pelo litoral. Claro, você pode ir para vinícolas mais para o interior do país, você pode conhecer fazendas, plantações. Também é uma opção de roteiro, mas as principais são essas que a gente falou. E para dar assim, uma noção de tempo, se você tem 10 dias para viagem, eu diria 3 dias nessa faixa aqui, Frei Bentos, vinícolas, Colônia del Sacramento, 2 dias no máximo em Montevidéu. Tem restaurantes, tem museus, tem algumas coisas para fazer, mas eu achei as outras cidades menores bem mais autênticas, assim, de você conseguir interagir com o povo local. Montevidéu é uma capital, então perde-se um pouco, tem gente de tudo quanto é canto do mundo, e é um outro estilo, né? É uma capital bem arborizada, vale a pena conhecer. O que eu acho legal é passar mesmo pelo calçadão, pela Rambla, para ir conhecer. Para se hospedar, fica na Ciudad Vieja, que é um bairro onde tem os principais restaurantes, pontos turísticos, museus, lá, né? Dá para você ir caminhando. Então vale a pena ficar 2 dias, mas eu não ficaria muito tempo lá não. E aí a costa, deixa aí 3, 4, 5 dias na costa. Quanto mais tempo, mais você consegue ficar em cada lugar. Tem gente que se apaixona, já fica 1, 2 meses morando por ali mesmo, que é muito gostoso, assim, muito tranquilo. Essas são as principais, esse é o panorama geral e as nossas dicas. Espero que vocês tenham gostado.